Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja com saúde. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero ter contato com vocês o mais rápido possível, né? Tô com saudade de mandar vocês ficarem quietos, pedir silêncio, puxar o saco do Guilherme, né? Mas é isso, a gente precisa de um tempinho, né, um pouco afastado pro bem geral, mas daqui a pouco estamos juntos, né, passando por mais uma dificuldade, tá bom? Vai dar tudo certo. Bom, a nossa aula, né, o foco é sobre complementos verbais, tá? A gente vai falar de objetos, né, predicativos, adjuntos, mas antes disso, eu quero relembrá-los sobre transitividade verbal. Bem rapidinho, tá? Vou passar esse quadro e só mais um com os verbos de ligação, só para a gente recapitular aquilo que a gente já sabe e poder passar para a próxima etapa, que é parte do estudo domiciliar. Isso aqui eu já falei com vocês na sala de aula, não sei se vocês lembram, mas caso tenha ficado alguma duvidazinha, caso vocês, né, não tenham lembrado muito bem disso, estamos aqui só para poder recapitular, para dar uma refrescada na mente de vocês. Show? Vamos lá. Transitividade verbal. Nós temos verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Aqui, como verbos transitivos, ou seja, aqueles que precisam de complemento, eles sozinhos, né, não fazem a ação toda do verbo em relação ao sujeito da frase. Temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, tá? O verbo transitivo e direto são verbos que não precisam de preposição para acompanhá-los. Aqui eu dei um exemplo de frase para vocês. Joana quer aula presencial, né? Somos todos Joana. Mas enfim, Joana quer aula presencial. Aqui nós temos o sujeito simples, tá? Um núcleo só, estão lembrados? Que é Joana. Temos o verbo querer. E aqui a gente tem aula presencial. Reparem bem que depois do verbo, né, que é quer, do verbo querer, nós não temos as preposições, tá? Não sei se vocês lembram o que é preposição, mas a, ante, até, após, com, contra, de, desenho, ele prepara, perante, por, sem, sobre, trás. Nós não temos a preposição, né? A gente vai direto, né, pro complemento verbal, que é o foco da nossa aula de verdade, a gente só tá relembrando. E aí a gente fala que ele vai direto pro complemento. Por isso que é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, mas ele é direto, porque não tem uma preposição que barre, né, o verbo a chegar no seu complemento. Ele vai direto, ele é transitivo, porém é direto, tá? Verbo transitivo e indireto. A similaridade que ele tem com o verbo transitivo direto é que ele precisa de complemento também. Show? Ele precisa transitar, né? O verbo sozinho não faz toda a ação, né, do sujeito. Então, ele precisa de um complemento, só que ele vai indiretamente para ele vai indiretamente para o seu complemento. Por que ele vai indiretamente? Porque após o verbo tem uma preposição, tá? Então, ó, são verbos que precisam de preposição para acompanhá-los. Então, o aluno necessita, temos aqui, ó, o sujeito simples aluno, que tem um núcleo só, o núcleo é aluno. Aqui nós temos o verbo necessitar. Necessita aqui, ó, de. De é uma preposição. De, da, do, tá? De bons resultados, né? Ou o aluno necessita dos bons resultados, quando a gente junta a preposição com o artigo os, tá? Então aqui a gente vê que a gente tem um verbo que precisa, porque quem necessita de alguma coisa. A gente não pode só falar que alguém necessita, precisa de alguma coisa para necessitar, tá? Só que depois do verbo exige a preposição. Então ele não vai direto para o complemento, ele para aqui antes. Tudo bem até aí? Estão lembrando?
E a gente tem o verbo intransitivo. São verbos que não necessitam de complemento verbal, mas observe, eles podem ter complemento sim, tá? Só que eles não necessitam. São ações que iniciam e terminam no próprio sujeito, tá? São verbos que não precisam de complemento para eles terem sentido completo dentro do nosso período, dentro da nossa oração. Ó, Maria espirrou, tá? Nós temos aqui o sujeito simples, Maria, e o verbo espirrar, tá? Quem espirra, não espirra alguma coisa, não espirra alguém, não espirra em algum lugar, tá? Quem espirra, espirra, não precisa de complemento. Maria caiu, né? Quem cai alguma coisa, cai alguém? Não necessita, tá? Porque só de falar o verbo a gente já consegue visualizar a ação completa. Maria levantou, né? Também não precisa de complemento. Essa é a essência dos verbos intransitivos. Deu para relembrar? Vamos passar para o verbo de ligação? Bom, prosseguindo, vamos para os verbos de ligação, só para fechar aí a nossa revisão sobre o conteúdo. Bom, os verbos de ligação são verbos relacionais que não indicam ação, mas sim qualidade, estado ou classificação, né? Já falamos sobre isso na sala de aula. Coloquei alguns exemplos de verbos de ligação aqui para vocês. Verbo ser, estar, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se e seguir, tá? Lembrem-se que o verbo de ligação, ele liga, tá? O sujeito com a sua característica. No verbo andar, no verbo seguir, no verbo ficar, eu coloquei um asterisco para lembrá-los que eles podem tanto ser verbo de ligação como verbo transitivos, tá? Ou até mesmo intransitivos. Vamos pegar esse exemplo aqui. Isabela e Carol são inteligentes, tá? A gente tem um sujeito. Qual a classificação segundo ano? Sujeito o quê? Composto, né? Porque tem 2 núcleos, Isabela e Carol. São inteligentes. Prestem atenção, aqui nós temos a característica das meninas, né? Que elas são inteligentes, mas o verbo ser, ele não está indicando absolutamente nenhuma ação. Elas sendo inteligentes, né? Elas falam de uma qualidade das meninas e não o que elas estão fazendo, sabe? Não há nada visual, tá? No verbo ser. Theo anda gripado. Deus me livre, né, Theo? Olha só. Theo anda gripado. Nós temos um sujeito simples aqui e o verbo andar. O verbo andar, ele pode ser tanto um verbo de ação, né, da pessoa andar mesmo, tá? A ação de andar, ou ele pode indicar uma situação, né, um estado de uma pessoa. Quando a gente fala que Theo anda gripado, a gente não está falando que o andar dele é um andar gripado, né? Aqui a gente está falando de um estado, né? Ele está gripado, né? Ele tá, parece, quando a gente fala o verbo andar, parece que é algo contínuo, né? Que ele vem estando gripado há algum tempo. Então, Theo anda gripado. Esse anda aqui, no caso, é um verbo de ligação. E a quarentena segue ativa. A gente tem aqui o nosso sujeito simples, o núcleo é quarentena, tá? Segue ativa. O verbo seguir também está com asterisco, porque o verbo seguir, eu já falei isso na sala de aula, pode ser um verbo de ação, de você andar atrás de alguém, tá? Mas esse seguir tem tem o sentido de continuar, né? E continuar é um verbo de ligação. Então, por isso que nesse caso aqui, o verbo seguir é um verbo de ligação e não um verbo transitivo e direto, né? A quarentena segue ativa, a quarentena continua ativa. Tudo bem, galera? Vocês lembram, então, dessa questão de verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos de ligação? Deu para relembrar? Então tá, vamos passar para complemento verbal agora, que é a nossa matéria mesmo de estudo domiciliar.
Bom, galera, continuando, vamos falar agora sobre os nossos complementos, tá? Vamos falar sobre os termos ligados ao verbo, né? Os complementos do verbo, complementos verbais. São chamados de objetos. Então, a gente tem o objeto direto e o objeto indireto. E a lógica é muito simples, vamos conferir. O objeto direto é o complemento que não é antecedido por preposição normalmente, tá? Nós temos uma exceção que a gente vai falar dela aqui. Mas, basicamente, o objeto direto, ele é o complemento do nosso verbo transitivo direto. Muito simples essa associação. Verbo transitivo direto, objeto direto. Vamos ver aqui. O governo alcançou objetivos. Temos o nosso sujeito simples, o governo. Núcleo do sujeito, né? É governo, tá? Alcançou, nós temos um verbo. Quem alcança, alcança alguma coisa, tá? Então é um verbo que precisa de complemento, ele precisa transitar para o seu complemento. Ele não pode ficar parado, né? Só ele, que ele não dá conta do recado. Então a gente chama de verbo transitivo. Pergunto a vocês, depois do nosso verbo transitivo, tem alguma preposição ou precisa de alguma preposição? Não, né? Esse nosso complemento, ele não é antecedido por preposição. Ele é antecedido pelo próprio verbo, tá? Então, a gente chama ele de objeto direto. E quem alcança, alcança alguma coisa. Aqui nós temos o nosso verbo transitivo direto. Simples assim, tá? Verbo transitivo direto, objeto direto. Show? Mais um exemplo aqui para vocês. As escolas adotaram medidas preventivas, tá? Temos o nosso sujeito simples, né? Escola, núcleo do sujeito escolas. Quem adota, adota alguma coisa. Essa alguma coisa são as medidas. Isso aqui é uma característica das medidas. A gente fala disso depois, é assunto para outra aula. Mas adotaram medidas. Quem adota, adota alguma coisa. A gente precisa do complemento desse verbo. Então, a gente tem um verbo transitivo. Show? O nosso complemento, ele é antecedido por alguma preposição? Não é, né? Então, ele é o nosso objeto direto. E adotaram o nosso verbo transitivo direto. Tudo bem até aí? Então, ó, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, tá? Vamos lá, exceção, galera, vamos para as exceções. Alguns verbos, eles são verbos transitivos direto, só que depois deles, por uma convenção, né, por uso, colocaram preposições, tá? Por exemplo, a gente escuta muito na Bíblia isso, coma do pão e beba do vinho, né? Em missas, cultos, né? Na própria Bíblia, né, tem escrito. Então, aqui a gente tem um verbo transitivo direto, que quem come, come alguma coisa. Quem bebe, bebe alguma coisa, verbo transitivo direto. Aqui nós temos a nossa preposição, tá? E aqui, Manoel, vai ser objeto indireto, então o que vai ser? Não, a gente chama de objeto direto preposicionado, tá? Então, pão e vinho, anotem aí, tá, galera? É o nosso objeto direto preposicionado, tá? Então, é VTD do mesmo jeito, é uma preposição sim, mas a gente chama de objeto direto, porque é do verbo transitivo direto, só que tem uma preposição antes. Então, é objeto direto preposicionado. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Olha só, depois, né, dessa aula, façam a lista de exercício que eu mandei para vocês lá no portal do aluno, tá? Porque segunda-feira, na nossa aula na plataforma Teams, eu vou corrigir esses exercícios com vocês e tirar dúvidas se vocês tiverem em relação a essa aula aqui, tá bom? Vamos passar para o próximo complemento? Gente, continuando então, nós temos o nosso objeto indireto, né? Que já é meio autoexplicativo, de acordo com nossos conhecimentos prévios. É o complemento que é antecedido por preposição.
O objeto indireto pode ocorrer por um pronome oblíquo, tá? Eu vou explicar as duas ocasiões. O primeiro exemplo a gente tem: o governo federal precisou de verba. Então, a gente tem aqui o governo federal como o nosso sujeito, tá? Precisou de verba. Nós temos o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo, porque a gente precisa do complemento. Só que a gente precisa também da preposição antes do nosso complemento. Então, é o nosso verbo transitivo indireto. Nós temos aqui a preposição e o que ele precisa, né, é de verba. Então, verba é o nosso objeto indireto. Tudo bem até aí? Show! O segundo exemplo, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Temos aqui: os alunos me perguntaram isso. Tem aqui: os alunos me perguntaram isso. Vamos dar uma olhada na transitividade do verbo perguntar. Vamos fazer aquela pergunta para o verbo. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém, tá? Vamos devagarzinho. Então, ó, quem pergunta, pergunta algo a alguém. Meio torto, né? Mas tudo bem. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Deixa eu só pegar outro pincel. Tá. Então, a gente tem um caso de verbo transitivo direto e indireto. Galera, o nosso verbo transitivo direto e indireto vai ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Nosso VTDI precisa de dois complementos, tanto o objeto direto quanto o indireto. E aí eu pergunto para vocês. A gente sabe que os alunos é o sujeito. Perguntar, a gente sabe que é o nosso verbo transitivo direto e indireto, tá? Quem é o objeto direto e quem é o objeto indireto? Em relação a me e em relação a isso. Pensem aí, galera. Quem é o objeto direto e quem é o objeto direto? Pode pausar o vídeo se você quiser para poder dar uma pensadinha. Eu espero, tá? Sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Quem pergunta, pergunta algo. Esse algo é qual palavra dentro dessa frase? É o isso, né? Eles me perguntaram isso. Então, o isso é o nosso objeto direto. Show? E o me perguntaram é o nosso objeto indireto. Por quê? Porque esse me é a alguém, é a mim. Ok? Então, os alunos perguntaram isso a mim. Então, seria isso a mim. Aqui nós teríamos a preposição a, né? Que é a nossa primeira preposição. E o mim que seria o nosso objeto indireto, né? Mas aqui a gente mudou, a gente colocou um pronome oblíquo. Então, esse pronome oblíquo seria o nosso objeto indireto. Deu para sacar? Deu para entender mais ou menos? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte. A mesma estrutura, eu poderia colocar: ele perguntou a matéria ao Luiz, tá? Então, ele é o nosso sujeito simples, perguntou o nosso verbo transitivo indireto, porque quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém. A matéria, que o a é um simples artigo, não é preposição. Então, a gente tem a matéria como objeto direto. E aqui a gente tem o a, né, de preposição, o artigo Luiz. Luiz aqui é o nosso objeto indireto.
Ao invés, né, de eu colocar a estrutura a mim, eu desloquei o pronome, né? Coloquei, os alunos me perguntaram isso. Então, querendo ou não, o me é esse alguém do objeto indireto. Por isso que ele é classificado como objeto indireto. Gente, vocês entenderam o que é objeto direto, objeto indireto preposicionado, objeto indireto e objeto indireto em forma, né, de pronome oblíquo? Vamos fazer as atividades e tirar as dúvidas caso tenha, beleza, gente? Não esqueçam disso. Vamos passar para a próxima etapa da nossa aula. Então vamos lá, gente, continuando. Nós vimos os complementos verbais, que são os objetos, né? O objeto direto e indireto. E agora a gente vai ver um complemento nominal que serve para o verbo de ligação, tá? Que acompanha ele. Por isso que a gente coloca objeto direto, indireto e predicativo do sujeito tudo junto. O predicativo do sujeito é o termo que caracteriza o sujeito e ocorre após o VL, né? Após o verbo de ligação. Peguei os mesmos exemplos que coloquei quando eu fui relembrar verbo de ligação com vocês. Isabela e Carol são inteligentes. Aqui nós temos o sujeito, né? Sujeito composto, porque possui dois núcleos, tanto Isabela quanto Carol. Então aqui nós temos o sujeito. O são, que é um verbo de ligação, que não é um verbo que expressa, né, algo visual, que não expressa ação alguma. E nós temos aqui inteligentes, tá? Nós temos aqui sujeito. Portanto, são inteligentes é o nosso predicado, tá? Vou trocar de pincel. São inteligentes é o nosso predicado. Vocês concordam comigo que são não tem visual algum, né? O verbo ser, o verbo estar, o verbo, né, conjugado diferente que o verbo a gente não tem uma visualização dele como a gente tem do verbo pular, do verbo andar. E aqui a gente tem inteligentes. Esse complemento aqui, ele se refere diretamente ao sujeito, tá? Então, o predicado, a gente tem um verbo de ligação, que é um verbo de estado, e a gente tem aqui a característica inteligente. E é por isso que inteligentes a gente denomina como predicativo do sujeito. Então, a gente tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Outro exemplo aqui é do Theo, tá? Theo é o nosso sujeito simples. Então, sujeito e predicado. Aqui a gente tem o verbo anda, que a gente já discutiu e chegou no consenso, que é um verbo de ligação. E aqui a gente tem gripado, tá? Gripado é um estado de Theo. Esse predicado aqui, ele está diretamente ligado e caracterizando o sujeito. Então, a gente chama esse complemento de predicativo do sujeito, tá? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Conseguiram compreender o que é predicativo do sujeito? Nós vamos aprender mais para frente outros complementos nominais, como predicativo do objeto, como complemento nominal, adjunto adnominal e por aí vai, beleza? Próximo quadro, então, a gente vai com o adjunto adverbial. Bom, gente, agora a gente vai falar de um complemento acessório, tá? Que é o nosso adjunto adverbial. E é o termo que se refere ao verbo, adjetivo ou advérbio, tá? Vocês podem pensar logo na classe de palavra advérbio para denominar o que é adjunto adverbial. E ele pode acompanhar o verbo intransitivo. Então vamos lá os exemplos. Certamente faremos algo, tá? Temos aqui o verbo fazer. Vamos pensar na transitividade do verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Então é o nosso verbo transitivo direto. Não tem nenhuma preposição antes do objeto ou depois do verbo. Esse algo, como a gente aprendeu ainda nesse vídeo, é o nosso objeto direto, né? Porque se aqui é um verbo transitivo direto, nós temos o nosso objeto direto. E certamente
é um advérbio de certeza. Então, ele é o nosso adjunto adverbial. Outro exemplo. Pedro está em casa. Já falei isso na sala de aula com vocês. Aqui nós temos o sujeito Pedro está. Esse está, ele parece um verbo de ligação, tá? Mas o verbo de ligação, para ele se configurar como tal, ele precisa depois do predicativo do sujeito, ou seja, uma característica ligada ao sujeito. O em casa, pergunto a vocês, é uma característica de Pedro, que é o nosso sujeito? Não, né? Indica lugar. Então, esse está, só para relembrar vocês, se torna um verbo intransitivo e em casa indica o local. Então, ele é um adjunto adverbial de lugar. Temos aqui outro exemplo. Nós levantamos rapidamente. Nós é o nosso sujeito simples. Levantamos é realmente verbo intransitivo. Quem levanta, levanta, tá? Ele está se comportando como o sujeito se levantando, não de se levantar alguma coisa. Então, aqui nós temos um verbo intransitivo. Nós levantamos, você já tem noção da ação, a ação já termina no sujeito, na ação do sujeito, e rapidamente foi o modo como você levantou. Então, a gente tem sujeito, verbo intransitivo, e aqui nós temos o adjunto adverbial de modo. Tudo bem em relação aos adjuntos adverbiais?